Olá, o nosso trabalho trata-se da maternidade acadêmica, pandemia e seus desdobramentos, uma revisão narrativa. Os integrantes são a doutora Letícia Lovato de Lazana Zanon, a Marcela Pereira de Souza, a Lidiane dos Santos Souza e a doutora Ângela Lovato de Lazana. Apesar das iniciativas dos movimentos feministas e das diversas conquistas em relação à igualdade de gênero, ainda hoje as mulheres continuam a ter mais responsabilidades ligadas às tarefas domésticas e o cuidado dos filhos do que os homens. Essa situação pode fazer com que elas se sintam culpadas por não atingirem as expectativas de suas múltiplas identidades. No que concerne ao ambiente acadêmico, as mulheres enfrentam ainda mais desafios, na tentativa de conciliar os padrões de boa mãe e acadêmica ideal. Em função do isolamento social causado pela pandemia de Covid-19 e pela consequente necessidade de se realizar qualquer tipo de atividade dentro do ambiente domiciliar, a dinâmica familiar foi alterada, principalmente nas famílias em que há filhos pequenos. No contexto acadêmico, diferenças expressivas entre o número de produções científicas de pesquisadores e pesquisadoras têm se revelado em função da pandemia. O fato da suspensão de redes de apoio como creches e babás fez com que mães pesquisadoras dedicassem mais tempo para a educação de seus filhos em casa e para a realização de tarefas domésticas, em detrimento da produção de artigos científicos. Portanto, este estudo tem como objetivo trazer luz a essas questões por meio da revisão narrativa da literatura acerca da maternidade acadêmica com enfoque em mulheres que são docentes e pesquisadoras. A estratégia metodológica utilizada na realização deste trabalho foi a revisão narrativa. O objetivo da revisão narrativa é sistematizar conhecimento atualizado sobre um tema específico, em um curto período de tempo, sobre assuntos que ainda não foram devidamente investigados. Nossa busca foi realizada no Google Acadêmico e no portal de periódicos da CAPES. Os escritores utilizados foram Academic Motherhood, para estudos internacionais, e Maternidade Acadêmica, para os estudos nacionais. E o nosso período de busca foi entre artigos do ano 2016 e 2021. Incluíram-se no estudo artigos cujo foco fossem a maternidade acadêmica de estudantes de pós-graduação e de docentes pesquisadoras. Nossa amostra foi composta por 6 artigos internacionais. Todos os artigos selecionados foram lidos integralmente. 3 deles têm um foco em estudantes de pós-graduação, um deles tem um foco em docentes e pesquisadoras e 2 deles têm um foco em ambos. Os resultados foram organizados em 5 categorias. Porém, para fins deste trabalho, apresentam-se apenas os resultados de escolhas maternas na carreira acadêmica, impactos da gestação e da maternidade na academia e maternidade acadêmica no contexto pandêmico. Os resultados obtidos na primeira sessão temática, Escolhas Maternas na Carreira Acadêmica, apresentou que as participantes gastaram muito tempo estipulando o momento adequado de engravidar durante o ano letivo e que a maioria planejou a gravidez para as férias de verão. Além disso, há a decisão sobre a quantidade de filhos considerado conveniente pelas universidades, e muitas pesquisadoras informaram se sentir seguras tendo um ou dois filhos, porque mais do que isso aumentaria o julgamento das demais pessoas acerca do seu compromisso com o trabalho. As pesquisadoras também consideraram fatores como o estágio da carreira em que se encontram e as políticas de trabalho para decidirem sobre ter filhos ou não. E foi observado que nos Estados Unidos, mesmo que haja políticas de licença maternidade que encorajam a gravidez durante a atividade acadêmica, o relógio biológico continua sendo uma fonte de preocupação. Um dos principais impactos que a maternidade acadêmica pode causar na vida de mulheres em contexto acadêmico é o silenciamento em relação à gestação.
Além disso, a perda de oportunidades, a pressão por produtividade e o sentimento de deslocamento em função do distanciamento de alguns colegas da pós-graduação também foi uma queixa. Outro impacto da maternidade no contexto acadêmico refere-se à licença maternidade. A escolha de mães pesquisadoras, inclusive no doutorado, de trabalhar durante a licença maternidade foi influenciada principalmente pela preocupação de serem tratadas com seriedade e de permanecerem empregadas. A seção Maternidade Acadêmica no Contexto Pandêmico traz como resultado uma significativa redução da produtividade de acadêmicas devido à perda de suporte ocasionado pela pandemia, no que diz respeito ao fechamento de creches e escolas. Durante a quarentena, as crianças tiveram que permanecer em casa, o que significou uma ausência de suportes alternativos como creches e babás. E como muitas mães acadêmicas também passaram a trabalhar remotamente, o papel de cuidadora integral dos filhos passou a ser uma de suas atribuições. Como resultado do isolamento pandêmico, as responsabilidades de cuidado com a casa e com os filhos tomaram o tempo antes dedicado à carreira. E isso dificulta em especial para as mães, porque impossibilita o atendimento às expectativas e cobranças das instituições universitárias. Além disso, o aumento das responsabilidades de cuidado e o estresse mental ocasionados pela pandemia também contribuíram para a diminuição da produção escrita. Durante o momento pandêmico, as mães acadêmicas foram altamente afetadas. Muitas delas relataram sentimentos como desconforto, tristeza e ansiedade pela falta de suporte emocional, falta de contato com os amigos, familiares e colegas de trabalho. Um fato curioso é que a maioria das acadêmicas que declararam aumento na produção durante a pandemia não tinham a responsabilidade de cuidado com os filhos e que o aumento da produtividade de homens é proveniente do tempo extra que eles possuem, em razão de suas esposas tenderem a ficar responsáveis pelos cuidados com os filhos. Após a realização desse trabalho, percebemos que a maternidade é uma realidade que fica em segundo plano nas escolhas dessas mulheres. Ela é planejada de maneira que possa ser moldada pelas imposições da carreira acadêmica. Decisões sobre quando engravidar e quantos filhos ter são tomadas em função do impacto que terão na carreira acadêmica. Isso pode ser uma realidade bastante frustrante quando se decide em função de uma carreira que, ao longo prazo, não pode se consolidar. Além disso, comentários sobre a gravidez e cuidados com os filhos não são bem-vindos dentro do contexto acadêmico, de maneira que não são aceitos como desculpas por uma baixa produtividade. O que resulta, inclusive, no período de licença maternidade sendo desrespeitado por mulheres por medo de perda de oportunidades e até mesmo de emprego. Em relação ao terceiro enfoque, maternidade acadêmica no contexto pandêmico, nós concluímos que, se antes da pandemia a questão da maternidade era silenciada dentro do meio acadêmico, durante a pandemia ela não pode mais ser ignorada em função do sofrimento que as pesquisadoras que se tornam mães são submetidas. Além disso, nós percebemos que a falta da ajuda terceirizada durante a pandemia fez com que a maternidade, além de todas as suas demandas, se impusesse sobre a carreira dessas mães. Portanto, é de urgência a adoção de políticas públicas que apoiem essas pesquisadoras que se tornaram mães. E além disso, o tema ele merece mais pesquisas para que a academia se torne menos inóspitas para essas pesquisadoras, para essas mães.